Sabia que as frações que você conhece são classificadas em dois grupos? Não lembra? Fica comigo que esse é o assunto da nossa videoaula de agora. Fala pessoas, beleza? Professor Vicente, espero estar te encontrando bem aí. Nesse vídeo nós vamos falar sobre classificações de fração, beleza? Mas antes, se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o sininho ativado aí para receber notificações de futuros vídeos, beleza? Aproveita e deixa seu like também, para que o YouTube entenda que o vídeo é bacana e que ele pode recomendar aí para mais pessoas aí, possa ajudar mais pessoas aí, assim como você. Beleza? Vamos lá? Sem muita demora, vamos para a aula? Bora lá! Classificação de frações. Fração própria e fração imprópria. Dois tipos de classificação, beleza? Fração própria, quando o número decimal, quando a gente transforma uma fração própria num número decimal, esse número decimal dá sempre menor que 1. Sabe por quê? Porque você está dividindo um número menor por um número maior. Então, a fração própria, ela tem essa característica, o número menor em cima, o número maior embaixo. Portanto, o resultado sempre menor que 1. Beleza? Um exemplo. Tenho aí como exemplo 2/5. Porém, a gente poderia ter aí variados exemplos, Desde que o número de cima seja menor que o número de baixo, ela é considerada fração própria. Ok? Muito bem. O outro tipo de fração são as frações impróprias, tá? A fração imprópria, claro, se a própria tem a característica do número menor em cima, maior embaixo e o resultado sempre menor que 1, a imprópria, ela é o contrário, não é? O resultado da fração imprópria, quando você transforma ele num número decimal, ou ele dá 1, ou ele dá mais que 1, um número maior que 1, não é? Em que situações, Vicente? Quando você vai obter 1 ou mais que 1, quando a fração, o número de cima, o numerador, for maior ou igual ao número de baixo. Se for igual, obviamente, o resultado vai ser 1. Um número dividido por ele mesmo dá sempre 1. Beleza? Se for maior, vai dar um número maior que 1, vai dar um número decimal maior que 1. Beleza? E aí eu posso te dar alguns exemplos. Aí na tela 7/4, 5/5. Repare, 7/4, o 7 é maior que o 4. Portanto, uma fração imprópria. 5/5, os dois são iguais. Qualquer número dividido por ele mesmo igual a 1. Então, característica das frações impróprias. Elas possuem numerador, o número de cima, maior ou igual ao número de baixo. Ok? Mas as frações impróprias, elas ainda se subdividem, esse grupo de frações impróprias, ele ainda se subdivide em dois grupos, tá? Eu tenho fração imprópria aparente e tenho fração imprópria não aparente. Gente, o que significa ser aparente ou não aparente? Veja bem, a fração é uma fração imprópria aparente quando você faz a divisão do numerador pelo denominador e dá resto zero. Quando é uma divisão exata. Toda vez que você tiver uma divisão exata, você tem uma fração imprópria aparente. Beleza? Então eu posso aqui, por exemplo, te dar aqui 9/3. 9 dividido por 3 é 3. É divisão exata. 7/7. 7 dividido por 7 dá 1 e não sobra nada. E aí a gente diz que quando o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, quando o numerador estiver na tabuada do denominador, a fração é aparente. Ok? E a não aparente, gente? A não aparente é quando a gente tem resto, quando sobra um resto. E aí você vai perceber que essas frações impróprias, não aparentes, ela vai virar o que a gente chama de número misto. Então vamos resumir tudo que a gente falou até agora.
né? As frações, elas podem ser divididas em dois grupos, né? Eu tenho o grupo das frações próprias e o grupo das frações impróprias. Fração própria, o resultado decimal, né? A divisão do numerador pelo denominador, dá sempre menor que 1. Então, toda vez que você tiver uma fração se transformando num decimal 0, alguma coisa, a fração é própria. Vicente, se for 1 ou mais que 1, se for 1 ou mais que 1, a fração é imprópria. E no grupo das impróprias, a gente tem dois subgrupos aí, né? Elas podem ser aparente ou não aparente. Fração aparente, quando o resto é 0, né? Quando a divisão é exata, beleza? 9 terços, 10 quintos, 20 décimos e enfim, né? Uma infinidade aí de exemplos. Fração não aparente, quando o resto é diferente de 0, ou seja, quando tem resto, ok? Então, a subdivisão das frações impróprias em dois grupos, aparente e não aparente. Beleza, gente? Pessoal, então é isso. Espero ter ajudado você nesse assunto de fração, né? Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, deixe no comentário aí do vídeo alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo aí que você deseja ver no nosso canal. Beleza? Aos poucos a gente vai aí ajudando aí, né? Aos poucos a gente vai aí atendendo todo mundo. Beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.